Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Confira um rápido resumo das últimas 24 horas desse conflito na reportagem de Vitor Brown. Avião da FAB que buscará segundo grupo de brasileiros na faixa de Gaza decolará do Rio nesta quinta-feira. Cerca de 80 pessoas desejam deixar a região do conflito e seguir para o Brasil. A autorização para a saída do grupo ainda não foi concedida. Esse é o segundo grupo que o Itamaraty quer retirar de Gaza. Segundo a embaixada, eles já estão na fronteira com o Egito e esperam o aval para deixar o território. Após 2 meses da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os rostos dos israelenses feitos reféns em Gaza ainda aparecem em cartazes individuais colados nas paragens de carros de Jerusalém e nos edifícios. O clima sombrio toma conta desta quinta-feira que marca o início do Hanukkah, o primeiro festival judaico desde 7 de outubro. Foi um momento solene para toda a população de Israel e não apenas para as famílias dos 138 israelenses ainda mantidos como reféns. Cerca de 200 mil israelenses foram desenraizados, tanto do sul de Israel, onde o Hamas se infiltrou, como do norte de Israel, onde o Hezbollah atacou a partir do Líbano. Turistas ausentes por causa da guerra, os hotéis acomodaram muitos dos evacuados. 7 de outubro foi um dia que mudou o curso da história em Israel, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Hayat, chamando-o de o pior dia para o povo judeu desde o Holocausto. Para atuar contra os ataques do grupo terrorista Hamas, israelenses compraram armas com autorização do governo. Os Emirados Árabes Unidos apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, pedindo um cessar-fogo humanitário em Gaza. A situação na faixa de Gaza é catastrófica e quase irreversível. Não podemos esperar. O Conselho precisa agir de forma decisiva para exigir um cessar-fogo humanitário, afirmou a missão dos Emirados Árabes Unidos na ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, invocou um artigo que é raramente utilizado para forçar o Conselho de Segurança da ONU a tomar medidas para evitar uma catástrofe humanitária em Gaza. Na carta, Guterres disse que o conflito criou um terrível sofrimento humano, destruição física e trauma coletivo em Israel e no território ocupado por palestinos. O chefe da ONU destacou a situação dos civis de Gaza que, segundo ele, enfrentam grave perigo diariamente. Não há proteção eficaz de civis. Nenhum lugar é seguro em Gaza, disse Guterres. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando pontua estes fatos é separar bem as coisas que são diferentes. Uma situação é a invasão de Israel pelo grupo terrorista Hamas, matando indiscriminadamente 1.200 pessoas inocentes e sequestrando outras 247. Essa é uma ação deliberada, premeditada. As pessoas estavam ali, jovens dançando numa balada, pessoas idosas no seu kibbutz, jovens que correram para se abrigar em bunkers e foram metralhados lá dentro e mortos por armas do Hamas. Eu vi vários vídeos e eu confesso que a doutora Raquel, também delegada de polícia, nós temos experiência, vimos várias cenas, mas esse tipo de ação indiscriminada eu ainda não havia visto nesta escala. Os próprios atos de September 11, né, de 11 de setembro, foram através de um avião. Esses foram mortos um a um, metralhando um a um. Ou seja, cada ação independente, isolada, ceifando uma vida. Há também notícias de jovens que foram estupradas. Enfim, uma ação absolutamente condenável que coloca o Hamas, no mínimo, no mesmo patamar do Daesh, que é o ISIS. Isso é uma situação. Outra situação é querer nivelar o exército de Israel com relação aos efeitos colaterais. O exército de Israel deliberadamente não se orienta para a matança de civis. Essa matança ocorre por efeitos colaterais. Então, não dá para equivaler ambas as ações. Moralmente, elas são muito distintas, são muito diferentes. Agora, Israel está optando operacionalmente por bombardeios aéreos no lugar da incursão terrestre.
O ponto positivo, do ponto de vista operacional, é que não fazendo incursão terrestre, você perde menos soldados. O Hamas está armado até os dentes, o Hamas não é fraco, é mentira que ele seja fraco, ele está muito bem estruturado, muito armado, muito bem escondido, muitos túneis ainda existem, são 500 quilômetros de túneis, e existem baixas, sim, do exército israelense e dos equipamentos militares de Israel em Gaza. Então, a opção pelo bombardeio aéreo preserva os soldados de Israel. O problema é o seguinte: o bombardeio tem menos precisão, não há como negar isso, e vai fazendo mortes de civis. E além do dano humanitário à população civil de Gaza, que já é vítima do Hamas, ocorre uma vitória política do grupo terrorista. Porque a guerra não se ganha só no campo operacional, no campo militar. A guerra se ganha quando é atingido o objetivo. Os Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã no campo militar, mas saíram derrotados na sua maior derrota de todos os tempos. Por quê? Foi uma derrota política. Ele entrou para garantir um objetivo e não atingiu este objetivo. Então, no caso, qual é o objetivo do Hamas? Primeiro, ele inviabilizou a aliança ou a aproximação da Arábia Saudita com Israel. Segundo, ele está unindo todo mundo muçulmano contra Israel. Está conseguindo uma proeza de unir sunitas e xiitas. Está fazendo com que Recep Erdogan, da Turquia, o país mais importante da OTAN, porque faz ali fronteira com a Rússia e está armado até os dentes, é o segundo maior exército da OTAN, só é menor que os Estados Unidos, saia da OTAN. E está permitindo que a Rússia e a China usem e fortaleçam o Irã como um proxy para prejudicar os Estados Unidos. Já se fala até em cooperação nuclear da Rússia contra o Irã, porque o Putin apertou o botão do dane-se, para não falar outra coisa. Então, essa é uma questão que, quando a gente analisa, nós não podemos fazer uma análise ideológica ou passional. A análise tem que ser operacional. Israel está certo porque foi a vítima desse ataque. Quem começou o ataque foi o grupo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que atua sem regras, sem limites. Ele não está balizado por nenhuma norma humanitária. Mas a reação tem que ser medida para não produzir um efeito político contrário. Pode servir ao Benjamin Netanyahu, responsável pela maior falha de inteligência e segurança da história de Israel. Mais de 60 pontos da fronteira com Gaza foram violados. Pode ser bom para ele, que está em meio a denúncias de corrupção e pode vir a perder o cargo tão logo acabe a guerra. Mas Israel precisa avaliar quais são as consequências políticas da reação e medi-la com a precisão que caracteriza um dos melhores exércitos do mundo, que é o exército das Forças de Defesa de Israel. Vamos começar aqui. Eu queria ouvir a opinião do Rafael Macris com relação a esta questão. Depois eu quero ver o Alessandro Assoni, que estudou muito essa matéria, esteve no local. Nesse momento, Rafael Macris, eu chamo a sua opinião, mas a produção me avisa que nesse momento há uma comitiva de parlamentares brasileiros que se encontra em Israel a convite da Fundação dos Aliados de Israel. O grupo é liderado pelo senador Carlos Viana, do Podemos, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. A missão tem como objetivo fortalecer laços bilaterais e expressar total apoio a Israel no conflito contra o Hamas. E vamos, então, conversar justamente com ele, com o senador Carlos Viana, direto de Israel. Boa noite, senador. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Uma alegria falar com você de um lugar tão especial em que nós estamos aqui no Muro das Lamentações. Eu já tive o privilégio de ser convidado também pela comunidade judaica do Brasil. Estive em Israel, inclusive fiquei frente a frente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, onde lhe dirigi uma pergunta. Qual é a sua avaliação aí em Israel? Como é que está o estado de espírito e como Israel reage pós o trauma de um ataque terrorista covarde e sem precedentes? Olha, Fernando, ontem nós chegamos há 2 dias, um aeroporto de Tel Aviv totalmente vazio. A gente percebe que a guerra, ela pegou com muita força a economia de Israel para baixo, porque os hotéis estão vazios, há poucos turistas, quase nenhum praticamente. Agora, há um misto aqui de tristeza pelos reféns, porque é o que eles mais falam, mas há também um sentimento de força
de vontade de vencer. É, inclusive, um dos ensinamentos que a gente tem quando estuda o Holocausto, que a gente visita aqui o museu dedicado às vítimas do Holocausto, é que a grande vingança de Israel é sobreviver, é olhar para o futuro. E isso marca muito esse povo, a vontade deles de sobreviver. É o que disse a primeira-ministra Golda Meir, eles têm uma arma secreta, eles não têm para onde ir. Então, o sentimento que a gente tem, você vê, eles estão comemorando o Hanukkah, que é a festa das luzes, as ruas estão cheias, as pessoas estão saindo de casa, e hoje eles estão comemorando aqui o fato de que quase 100 prisioneiros do Hamas se renderam, ou seja, a guerra pode estar com os dias contados, poucas semanas, para ela acabar, Fernando. Olha, a gente sabe que há um grande número de israelenses, judeus israelenses, que defendem a paz, professam a paz. Aliás, está na religião do judaísmo a paz, a não violência, a cooperação. E o Hamas é inimigo tanto de Israel quanto do seu próprio povo. O Hamas não quer a paz, o Hamas não se importa se Gaza vai ser destruída, porque ele quer professar o ódio a Israel. Como fica a questão, como estão sendo vista pela grande maioria da população de Israel o número de vítimas colaterais que acabam surgindo em Gaza nessa escalada em razão da justa reação israelense, mas com efeitos colaterais para eliminar o Hamas? Olha, Fernando, o Hamas não representa o povo palestino. Eu visito Israel já há muitos anos. Se nós sairmos daqui juntos e formos a Cisjordânia, a Ramala, a Hebron, a Belém, a Jericó, não há tiros lá, não há bombas, porque lá a autoridade palestina aceita a existência de dois estados e quer conviver com Israel. São mais de 500 mil de pessoas que atravessam a fronteira e vêm para o lado de cá, tratamento hospitalar, estudar, trabalhar. O problema está em Gaza com o Hamas. Você disse bem, o Hamas é uma organização terrorista que não quer a paz. Quem financia o Hamas é o Irã, que financia também o Hezbollah no sul do Líbano e que constantemente querem atacar. Infelizmente, a guerra, como você disse, traz efeitos colaterais, mas é bom deixar claro que a culpa é do Hamas, porque foram eles que atacaram. Havia um cessar-fogo, uma trégua até o dia 6 de outubro. No dia 7, a situação mudou completamente. Aqui, inclusive, encontrei diversas famílias de pessoas que tiveram que deixar suas casas até que Israel termine essa guerra. E hoje nós conversamos muito, fomos recebidos pela manhã. Eu, deputada federal Carla Zambelli, sargento Gonçalves, nós fomos recebidos no Ministério do Exterior de Israel e também no Conselho de Segurança do país. E eles nos mostraram as fases da operação, inclusive desmentindo essa história de que Israel está impedindo a entrada de ajuda em Gaza aos civis. Pelo contrário, Israel, os países árabes e o próprio Egito têm bases de apoio muito grandes. Nós vimos as imagens, nos mostraram todo o trabalho. Não há restrições para a entrada de caminhões de comida, caminhões de medicamentos. Os combustíveis é que foram restritos, porque também foram feitas imagens pelo Serviço de Inteligência de Israel, mostrando que o combustível ele é roubado assim que chega. O pessoal do Hamas não deixa a população ter acesso aos combustíveis, nem os hospitais. Eles já levam para manter os motores em funcionamento e ter oxigênio nos túneis. Mas um dos principais pontos aqui, Fernando, da nossa visita é a preocupação com o Brasil. O Serviço de Inteligência nos mostrou diversos documentos sigilosos mostrando que o Brasil ele é vulnerável a ataques de terroristas. O Brasil, inclusive, tem células ligadas ao Hamas e ao Hezbollah que estão usando o Brasil. Nós fomos apresentados aos relatórios. Um deles, inclusive, a Polícia Federal já está investigando, a Jovem Pan já divulgou. Nós temos 3 presos que visitaram, inclusive, alvos judaicos no Brasil, sinagogas, e estavam planejando atentados em nosso país. Essa investigação vai levar a Polícia Federal, inclusive, a outras células que estão agindo com uma lavagem de dinheiro. O Brasil, hoje, pode ter diversos grupos terroristas disfarçados em comerciantes, usando a estrutura brasileira, e especialmente a fronteira, ali a tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, para o envio do dinheiro e sustentação do terrorismo. O governo de Israel quer manter a diplomacia com o Brasil, quer manter a proximidade com o Brasil. Não é momento
de nós levarmos questões partidárias, ideológicas, para a diplomacia. O Brasil precisa ouvir Israel. Isso é o que nós hoje vimos aqui. Porque os terroristas, Fernando, depois que forem expulsos de Gaza, eles vão agir em outros lugares do mundo. E é importante que nós, parlamentares, e a nossa legislação e a diplomacia brasileira esteja próxima de Israel, para que a gente não tenha o Brasil no mapa de países que apoiam ou permitem a sobrevivência de grupos terroristas. Senador Carlos Viana, o senhor está em Israel recebendo informações importantes. O Hamas não vai ser extinto, porque é uma ideia. Então é um grupo, ele atua sem uniforme, com uniforme, se mistura na população, não sabe bem quem é terrorista, quem está infiltrado no meio da população. É uma ideia e nós teremos que conviver com essa ideia, como convivemos com outros grupos terroristas, como o Daesh, que é o ISIS, né, o Estado Islâmico. Minha pergunta é, existe alguma conexão também entre o Hamas e organizações criminosas voltadas ao narcotráfico ou ao tráfico de armas, ou algum tipo de lavagem de dinheiro na Tríplice Fronteira especialmente e também em alguns outros pontos do nosso país? Existe alguma informação nesse sentido? Porque os grupos terroristas têm que se financiar de alguma maneira. Existem algumas informações que não são possíveis de serem reveladas porque elas estão a cargo do Serviço de Informações do Brasil e que estão sendo investigadas. Mas a ligação, por exemplo, com o PCC e a questão da lavagem de dinheiro passa exatamente pelo fornecimento de armas para essas organizações criminosas. Eles vendem armas para esses grupos e recebem os recursos, inclusive do tráfico de drogas, dinheiro que é lavado no Brasil, ou pelo menos a investigação caminha para isso, e esse dinheiro é que sustenta as operações bancadas, inclusive, pelo Irã, do Hezbollah. Pois não. Perdão, senador. O senhor nominou algum desses grupos terroristas aqui do Brasil que teria vínculo com eles? Ou não se sabe ainda? O senhor falou PCC ou não? Ou eu ouvi mal? Essa investigação está com o Serviço de Inteligência brasileiro. Israel tem uma série de informações sobre o curso desses recursos, como ele está indo do Brasil, e eles acabam em bancos no exterior. E eu acredito, sinceramente, que se o Brasil se mantiver próximo do Serviço de Inteligência, se nós, ao contrário de criticarmos Israel como governo, como país, nós buscarmos, inclusive, a ajuda deles, porque se não é o Serviço de Inteligência de Israel avisar o Brasil, nós teríamos explosões matando gente inocente em nosso país. Os 3 homens do Hezbollah já estavam prontos para agir, financiados pelo terrorismo. E essa investigação, é como eu disse, há uma pequena célula já identificada, mas existe todo um braço, um ramo que passa pelo contato com organizações criminosas do Brasil. Não só essa que eu citei, uma delas, mas outras, inclusive, que estão rivalizando com esses grupos que estão comprando armas, estão recebendo o contrabando e estão pagando. E esse dinheiro acaba financiando o terrorismo internacional. Tá. Uma última pergunta, agradecendo a sua disposição de estar conversando aqui com a Jovem Pan. Uma última pergunta, se eu pudesse ser sintético nela. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava já enfraquecido, ou pelo menos numa população dividida antes do ataque de 7 de outubro. Havia uma questão ligada ao Poder Judiciário, que retirar poder do Supremo Tribunal Federal. Há um jornal aqui, o principal jornal israelense, o Haaretz, fez um editorial duro contra ele. Já há documentários de que os terroristas conseguiram penetrar por mais de 60 pontos na vigiada fronteira de Gaza, uma das maiores falhas de inteligência da história de Israel. Como está nesse momento o governo de Israel e o povo de Israel? O líder da oposição, Yair Lapid, já fez várias críticas pedindo a queda de Benjamin Netanyahu. Existe ainda uma coesão ou já começam a existir alguns tipos de discussões quanto à possível falha de Netanyahu no comando dessa operação? Olha, Fernando, hoje nós fomos apresentados a uma série de fatos novos sobre a invasão do 7 de outubro. Sendo bem rápido, o Hamas foi o primeiro a invadir, tomou reféns e voltou. Logo em seguida, a Jihad Islâmica aproveitou que as cercas estavam rompidas, também invadiu. E também pessoas comuns. Nos foram mostradas fotos de gente que trabalhava, inclusive, para os moradores do sul de Israel, tinham visto de trabalho, que atacaram as pessoas com martelos,
levaram carrinhos de bebê, bicicletas, quer dizer, com a seca rompida, foram 3 invasões seguidas. Agora, o que eu observo aqui, posso te falar, é que Israel vai identificar onde aconteceram as falhas. E não há quem aqui tenha autoridade que fique fora dessa investigação. E há um sentimento muito grande nas ruas das pessoas que querem paz. A sociedade de Israel está cansada de guerras. Eles entendem que essa guerra agora em Gaza é justificável, porque eles foram atacados covardemente, porque, como você disse bem no começo, né, foram cometidas atrocidades que o mundo, inclusive, não quer reconhecer. É impressionante a hipocrisia do movimento feminista em não citar os estupros aqui das mulheres, os próprios direitos humanos em terem crianças aqui que foram queimadas, sim, pessoas que foram mortas, idosos, com um tiro na cabeça, crimes de guerra cometidos. Então, essa guerra de Israel, a população entende como justificável. Estão dispostas a pagar esse preço. Mas o povo israelense quer paz. Eles querem que, terminada a situação em Gaza, que a Palestina tenha o seu estado de crescimento e desenvolvimento e que eles possam viver sem sustos, como que aconteceu em outubro. É o que todos queremos e sempre a mídia foca mais as guerras relacionadas a Israel quando há outras guerras sangrentas acontecendo ao mesmo tempo em todo o mundo. Senador Carlos Viana, um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela sua cooperação, uma boa viagem, uma boa estada aí em Israel, um bom trabalho para vocês. Deus quiser, amanhã iremos ao sul de Gaza visitar a família do brasileiro que está sequestrado. À tarde nos encontraremos com o primeiro-ministro e vamos trazer a ele o apoio de 67%, 76% da população brasileira, 180 milhões que amam e apoiam Israel. Obrigado, Fernando. Parabéns.